o assunto de hoje aqui é a Gramado Summit, evento que aconteceu em Gramado nos dias 10 a 12 de abril, e a gente está aqui para te dar alguns insights, alguns assuntos, alguns temas que estiveram em destaque nesse evento. Para isso, então, a gente tem o prazer de receber também a Marcela Leôncio, a Marcela, que é corretora de imóveis, tem a Imóveis da Marcela e também vai compartilhar um pouco dessa experiência. Foram 3 dias intensos, né, Marcela? Oi, galera, tudo bom? Sim, foi muito intenso, muito louco, sim. Eu não tinha noção de quanto corrido era, mas quão gostoso é, né? Quando a gente tem assim muita informação que tu pode utilizar, né? Muito contato, muita conexão, assim, ó, tudo muito propício para a criatividade e para utilizar realmente em insights depois. Foi um dos eventos que a gente viu, e pelos relatos também, um dos maiores já realizados, que a Gramado Summit sediou, realizou, e que movimentou pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. Sim, conheci muita galera, assim, de todos os lugares do Brasil. E a gente acaba fazendo amizade, né? Trocamos telefone, contando os contatos, vários empreendedores. E todo mundo, né? Tentando buscar a única coisa que é conhecimento, né? Que isso ninguém tira e eu acho que é muito importante a informação. Até para as pessoas que não participaram, antes da gente falar de alguns insights lá, como que acontecem 400 palestras em 3 dias? Essa era a pergunta que todo mundo com quem a gente conversava fazia, né, Marcelo? Sim, a estrutura, assim, foi mega organizada. Dá para imaginar assim como se fosse aqueles shows, né, grandes. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na Atlântida, né, tem vários palcos. Então é mais ou menos assim que eles organizaram com vários palcos, vários horários, e a gente tinha o cronograma. E poderíamos aí ver o assunto que mais interessava. Às vezes a gente estava cada um em uma, né, se dividia, porque eram assuntos muito legais, e depois a gente compartilhava o que tinha aprendido, o que tinha pegado, mas geralmente a gente saía correndo. E aí uma já sabia, terminava aqui, já saía correndo em outro palco, então era bem corrido nesse sentido. Mas foi bem divertido. Para quem tem uma ideia, talvez, é um evento só de tecnologia, só de inovação, talvez distante da gente. Não, muito pelo contrário, quando você entra lá, cada palco você se identifica com um tema. Então, essa proximidade faz com que você se identifique com aquilo. Eu sou da comunicação, eu posso ir nesse palco, eu posso talvez ter interesse em algo relacionado à saúde. Então, todos esses palcos faziam com que você criasse essa proximidade, esse sentimento de pertença. Sim, e eu acho que os assuntos todos eram bem pertinentes ao hoje, né? O dia a dia, o que vai acontecer, independente da tua profissão e da tua empresa. Então, cabia muito para mim, que era corretora, como cabia também para o médico, que estava lá, empreendedor, cabia para o jornalista, né, para o assistente de marketing. Então, era bem interessante esses pontos, que eles colocavam o assunto de uma forma que podia encaixar em vários perfis. Mas aí o público que está aí está querendo insights, alguns temas, alguns destaques que a gente viu lá e que despertou o olho, ou que faz parte de um novo cenário, ou que possa gerar uma mudança nos cenários que a gente vivencia. E isso teve aos montes. Teve, eu fiquei bastante impressionada com a quantidade de influencers, né, que tinham lá, tanto assistindo quanto dando palestra, né? Hoje a gente não dá para passar pano e achar que não é mais uma profissão influencer. Hoje eles têm sim aí relativamente, né, uma audiência e eles precisam passar informação e muita informação que eles passam na tela eles estavam no palco passando. Então muitos, a gente viu muitos que a gente só vê no Instagram, né? A gente conseguiu ver lá muitos artistas também, e muitos nos surpreenderam, outros nos decepcionaram, né? Mas eu acho que, no geral, assim, a gente viu uma galera bem diferente, assim, as jovens, tinha de todas as idades, assim, mas essa galera da internet estava abalando lá. E aí, quando que a Marcela fala de influencers, me vem muito à mente de que tinha o palco Push, que é voltado para a moda. Então, eram influencers que se destacam no mundo da moda, e aí eu faço uma conexão importante com você ser bom, você ser especialista em algo que você faz. Então, se o influencer que estava lá é o que realmente dominava esse assunto dentro dessa determinada área. E aí me vem a conexão, o insight de que você precisa se especializar em algo, senão você vai acabar atirando para muito lado e não vai estar muito bom ou excelente em algo que você vai estar fazendo. Que também saindo da tela do Instagram, né, saindo da sala da tua casa, lá tu tem aí uma galera te assistindo,
nós tivemos aí 15 mil pessoas passando, né? Teve palestras, a apresentação principal tinha mais de 1.000 pessoas, e se tu recebeu a oportunidade de estar lá, com certeza tinha que ser algo relevante, porque as palestras eram curtas, eram 30 minutos, mas tu precisava chamar a atenção do público. Então, se tu não era bom, com certeza tu só foi uma vez. Então, ano que vem, quando tiver mais, com certeza eles vão ter esses feedbacks. Ah, foi bom, foi relevante, foi interessante. Então, teve muita gente que a gente não gostou, né? Nós, eu particularmente. Mas teve gente que, nossa, que tu acha, tipo, ai, não sei, nem sigo essa pessoa, e surpreendeu. Então, todo mundo tem algo para ensinar. Então, falta ajustar como tu vai colocar isso para os outros. Com certeza. E para ti, que é hoje corretora de imóveis, que trabalha com o mundo das vendas há muito tempo, trabalha o relacionamento com o público, também pegou muitos insights, muitas ideias de criar essa proximidade. Muito, total, assim. Para mim foi fundamental. Acho que tudo que a gente está traçando hoje na nossa empresa e está fazendo, eu percebi que está bem no caminho mesmo, que a tendência é só melhorar agora com os insights, né? Mas o aprendizado principal que ficou para mim é a comunicação bem feita, é tu entender o cliente, tu entender o que a pessoa está falando, entender o que ela precisa e dedicação. Aí tu vai dizer, ai Marcela, tu foi lá para o óbvio. O óbvio precisa ser dito várias vezes para te perceber que tu está no caminho certo. Sabe quando tem aquela dúvida? Dizer, ai, será que vai dar certo? O que eu vou fazer? Faz, acredita que é exatamente isso. Todas as palestras que tiveram histórias de vida, por exemplo, do Geraldo Rufino, do Rafael Cortez, eles falaram exatamente isso. Eles precisavam ter uma atitude interna deles e não ficar esperando o próximo. Então, eu acho que essa atitude transformadora que o Rafael falou e frisou bastante era isso mesmo. Se ele não tivesse a atitude de sair da cadeira e buscar o que ele precisava, ele não estaria lá naquele palco, né, além de ser o apresentador principal aí de todas as palestras. Eu acho que foi um baita exemplo que a gente teve. E aí vem muito do humanizar os processos, de criar essa conexão, porque aí você vai entender o teu cliente, entender aquilo que ele realmente precisa, e essa conexão é necessária justamente, mesmo estando com o mundo conectado cada vez mais, você estar sendo influência, você se expor, essa conexão é importante no processo. Muito, muito importante. E acho que também tem algumas questões, né, que tinha muita tecnologia, muita inovação, mas no final, atrás de tudo isso são pessoas, são seres humanos. Então, o que a gente bateu também muita tecla dessa humanização é isso. Tem que entender que atrás daquele Instagram, atrás daquele WhatsApp de atendimento, tem uma pessoa. E atrás disso que tu precisa entender o teu cliente, precisa entender como tu vai se comunicar melhor com ele. Até uma das palestras que eu acabei assistindo é da Rita Wu, que ela é analista da CNN, especialista em tecnologia, e ela estava justamente dizendo desses processos, que a tendência é sim cada vez mais processos mecanizados, tendência é que talvez até as máquinas possam ter algum sentimento no futuro, ela mesma colocou, mas ela frisou que por trás dessas máquinas vão ter seres humanos guiando elas. Sim, teve uma palestra que a gente assistiu que era de publicidade, propaganda e criatividade. E aí ele trouxe vários insights de publicidades e propagandas maravilhosas que aconteceram. E aí ele disse exatamente isso. Por exemplo, ele trouxe o exemplo daquela propaganda da Kombi, né? Que trouxe a Maria Rita e a mãe, né? Que já faleceu. Enfim, quem trouxe isso foi a inteligência artificial, certo? Ele super concorda. Mas quem criou isso, quem teve a ideia, quem conseguiu trazer o sentimento para essa propaganda ser exatamente o sucesso que foi um ser humano. Então, para a gente não se preocupar, que a inteligência artificial vai ter o espaço dela, mas nunca vai perder a essência do ser humano. Por isso, então, né, de buscarmos também esse conhecimento hoje. Cada vez mais, sim, vamos ter máquinas, mas quem estiver preparado para essa mudança vai dar um passo à frente. Exatamente. E além de tudo, né, eu acho que a Gramado é oportunidade. Que se você é empreendedor, né, ou estudante também, nunca foi, tenta guardar uma grana, vale o investimento, as conexões que acontecem, a gente viu muito exemplo de startups que são negócios novos, tinham negócios mais antigos, mas assim, a galera jovem ali, 18, 19, arrasando, eles tinham que apresentar a startup, mostrar números, mostrar que está funcionando para pegar um valor, né,
que a Gramado Saúde estava dando, né? O patrocinador estava dando para eles, era 200 mil para injetar na empresa e o aporte podia ser até de 1 milhão. Então foi muito legal, a gente conseguiu assistir a Batalha das Startups, ver as finais, ver quem ganhou, foi uma empresa muito bacana de mulheres, pensando aí no puerpério, pensando no cuidado de mulher grávida, então as mulheres grávidas, aí tu pensa, né? Uma startup voltada a isso, no que? Voltada para o ser humano, voltada exatamente por que o sentimento, o que está passando na cabeça da mulher quando ela engravida e todo o processo que é, né, aí de um bebê. Até o aplicativo, para quem quiser conhecer um pouco mais, tem o nome de Eva Saúde, né? Eva Saúde. Então o pessoal pode procurar e pesquisar um pouquinho mais, é bem interessante essa iniciativa, mas tiveram muitas outras. Muitas. Ontem, na semana passada, eu até conversava com um empresário da região que ele me dizia que ele está com uma empresa consolidada no mercado de trabalho, inclusive a empresa é do setor do agronegócio e acabou expandindo ela, se tornou hoje uma multinacional, mas que agora que ele está na fase da aposentadoria, ele pensa em investir em startups, justamente porque ele vê um potencial para o futuro nesse segmento. Então, não, e aí tu que está pensando, mas como é que eu crio, como é que eu posso montar um negócio, eu não tenho nada, mais um motivo para ir lá. Porque eles tinham um stand específico só para quem tinha startup, para quem quisesse criar seu negócio do zero. Então imagina, tu tem uma ideia e tu vai lá, os caras conseguem dar infinitas ideias para melhorar o teu negócio. Então era muita coisa legal, tinha vários empreendedores de vários locais do Brasil inteiro, nem tanto do Rio Grande do Sul, e cada aluno aí, cada um estava tentando vender seu peixe, mostrando como pode melhorar o dia a dia das pessoas. Então é uma feira também, né, de empreendedorismo, e no geral eu acredito que foi bom para todo mundo, tanto para quem assistiu como para quem empreendeu lá dentro. Eu tive uma experiência lá no palco DIC, que é voltado para games, mundo da tecnologia, inteligência artificial, e eles trouxeram ideias assim que vão revolucionar ainda mais aquilo que nós estávamos falando de tecnologia, que é um aparelho, que é tipo um mini broche que é colocado aqui na altura do peito, e esse mini broche ele vai ter a missão de fazer tudo que um aparelho, o celular, o teu iPhone, o teu celular faz por meio do comando de voz, por meio desse broche, e até de identificação de público que está num ambiente, numa sala. Mas aí, Leandro, me questiona como é que vai ser feito para que eu receba uma foto, eu preciso ver essa foto que vem pelo celular. Você só vai estender a palma da mão e vai verificar tudo na palma da tua mão, por meio desse aplicativo que está chegando no Brasil. Então, digamos, ao mesmo tempo que tem tudo isso, tem muita coisa acontecendo, né? Não, e a gente fica até assustado com tanta informação, né? E uma questão de formação e conhecimento, né? Eu não jogo videogame, não gosto, nunca gostei, não é algo que me chama atenção. Porém, eu gosto de ter conhecimento. E eu assisti algumas palestras nesse palco voltado para games e eu fiquei pensando, cara, que mercado, assim, ó, milionário. Quantas oportunidades, assim. Eu acabei pegando uma palestra de uma moça que ela tinha uma empresa que criava games e era só de mulheres. E ela acabou criando, né, o empreendedorismo sempre é oportunidade. Porque ela tinha um filho e ela precisava jogar, ela precisava aprender, precisava entender de jogos. E ela foi buscar essas informações. Quando ela chegou nas informações e começou a jogar, tentar entender esse mundo do videogame, ela viu que não tinha nada voltado para o filho dela que fosse educativo. E assim acabou criando um jogo, foi entender como funciona, estudou e acabou virando uma baita empreendedora, tem uma empresa gigante com vários jogos educativos. E tu viu a oportunidade, uma mãe, e aí ela chamou outras mães empreendedoras. Eu achei bem legal a história e tudo que tem por trás, né? Muito trabalho em cima de tudo da tecnologia. A primeira frase que eu anotei quando nós chegamos lá, Marcelo, foi: saber tu sabe. Outra coisa é tu ter as manhas. Tinha um banner bem grande, inclusive linkado para o palco share. Então, é aquilo que está bem específico, né? Muita gente sabe fazer um monte de coisa, mas como chegar ao resultado, um especialista que sabe. Quem se preparou, quem tem o conhecimento que vai alcançar o resultado. Eu imaginei que eu aprendi alguma coisa lá na palestra de games. Eu pensei, cara, nem vou passar aí porque não tem nada a ver com o meu negócio. Mas tem tudo a ver. A gente vê histórias, a gente sempre tem um aprendizado. E assim, né? Quando a mente se expande para conhecimento, tu dá um boom. E principalmente, vocês falaram de tecnologias, de tendências, mas eles também tinham palestras, principalmente no palco principal, que, como a Marcela colocou, que falaram de experiências de vida, como do Rufino e tantos outros, mas muitas vezes a gente está
num ritmo, entra num automático, entre aspas, que a gente não vê as pequenas mudanças que a gente pode fazer. Por exemplo, foi a própria palestra do Rafael Cortez, Atitude Transformadora. Transformadora. Como é que foi essa palestra? Eu não cheguei a assistir, queria que colocasse um pouco. Ele contou um pouco, então, o Rafael, a história dele, como é que ele foi, né? E era bem bacana porque eu não consigo imaginar ele sendo outra coisa a não ser comunicador. Pois ele não era. Ele era produtor, ele acabou buscando uma profissão, né? Foi buscar um emprego e ele conseguiu de puxar a cabo daqueles cameraman, né? Antigamente que puxava o cabo. Então, tipo, era totalmente inútil, né? Porque dava a pessoa mesmo puxar, ele mesmo falava. E aí, a partir disso, ele começou a empresa deu oportunidade para ele foi co-produtor, auxiliar do produtor e virou um produtor muito bom. Só que o problema dele ser muito bom naquilo que ele fazia, ele não conseguia a oportunidade de se comunicar, de ser um apresentador, de ser um repórter. Até que ele teve a atitude de buscar essa oportunidade. Ele foi buscar. Então, quando chamavam ele para entrevista, ele já dizia: se não for, eu não quero. Eu preciso ser apresentador, eu preciso ser repórter. Até que surgiu a oportunidade do CQC, que foi justamente onde ele ficou mais conhecido, né? Acho que todo mundo lembra dele lá, que o pessoal chamou ele para produzir o programa e ele disse na entrevista: se eu preciso ser repórter desse programa, vocês vão ter certeza que vocês precisam de mim. E aí o cara disse: tu nem tem perfil, né? No teu currículo não tem esse perfil tu não atende aos requisitos básicos. E aí que ele falou: essa foi a minha atitude transformadora. Eu olhei dentro do olho dele e disse: me dá uma oportunidade que tu vai ter certeza que eu vou ser o melhor repórter que tu já teve. Aí ele disse: duas uma, ou o cara ia rir, ou o cara ia dizer: vou te dar a oportunidade. Foi o que aconteceu. E ele realmente passou em todos os testes, teve a oportunidade, e hoje ele é, né, nada mais nada menos do que um dos melhores comunicadores que tem aí no país, se comunica muito bem, sabe falar muito bem, virou repórter e abriu aí várias portas para o sucesso dele. Mas o ponto da palestra é exatamente isso. Se ele não tivesse essa atitude, ele ia ser o quê? Produtor de CQC. Mais uma vez, produtor, trabalhando atrás das câmeras e não conseguindo mostrar o talento genuíno que ele tem. E era a ideia de mostrar era isso. Como que você pode ter essa atitude transformadora no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu negócio? O que está faltando para te brilhar lá? Então, era mais um sentido de motivar mesmo. Eu achei bem legal. E outras palestras com o Luciano Potter, a gente pode assistir ela várias vezes, mas ele sempre consegue prender, cativar o público, e justamente por essa conexão que ele faz de proximidade, eu acho que isso prende bastante, né? Prende. A gente, inclusive, aprendeu muitas coisas assim de como se portar num palco, como prender a atenção da pessoa quando está falando. Então, eu não vou estar no palco palestrando, mas eu vou estar na frente do meu cliente e ele precisa estar entretido, eu preciso entreter ele para que ele me ouça, e seja interessante o que eu estou falando para ele. Então, exatamente isso, são vários insights que eu pego, que eles dão lá, do negócio deles, que eu vou encaixar no meu. Então, qual o insight que eu tive? Cara, eu preciso fazer uma comunicação melhor e mais assertiva para o meu cliente olhar para mim e dizer: bah, eu vou comprar dela, porque senão não vai dar certo. Então, acho que tentando no meio, tentando buscar o que é melhor para ti, para o teu negócio, fica muito mais fácil de pegar os exemplos e exemplificar tudo, né, na tua vida. Uma outra palestra que a gente acabou assistindo foi relacionada às lojas, a tendência que a gente vê hoje num contexto social. Está mudando muito a forma de se consumir hoje produtos e serviços. Um exemplo que foi dado lá foi a questão dos shoppings, que antigamente 50% dos espaços dos shoppings eram destinados para lojas de confecções. Hoje já baixou para cerca de 30%, porque as pessoas estão indo aos shoppings muito mais para encontrar lá entretenimento, gastronomia, serviços, parque de diversões, o cinema. Então elas querem ir para um local em que elas possam passar o dia lá e fazendo várias atividades, não apenas passando de loja em loja. É um cenário que a gente viu mudando nos últimos anos, significativamente. Não, exatamente. A gente precisa se adaptar ao novo, né? Então, pegar essas ideias e trazer para cá. Quem que nunca foi para o Guatemi só para ir no McDonald's, por exemplo, em Caxias, né? Ah, não tem na minha cidade, as cidades ao redor vão acabar indo para lá. Eventualmente vai fazer uma compra? Não, mas tu vai exatamente para um cinema, porque teve um 3D, um 4D, agora tem salas de cinema que tu vivencia dentro do filme. Na minha cidade, de onde eu tenho, não tem.
Então, se eu precisar, eu preciso ir lá, eu preciso ir no shopping, eu aproveito as oportunidades. Então, realmente, o público está mudando e está se moldando, né? Uma nova era aí de como consumir produtos, como consumir conteúdo, serviço, e a gente aí que está empreendendo na lida todo dia precisa se adaptar. E um exemplo também que veio da Vera Zafari, que é uma arquiteta renomada, especialista em lojas, ela dizia justamente dessa mudança. Nós tivemos aí a pandemia que acelerou, segundo ela, já havia a tendência das pessoas comprarem nas lojas virtuais ou no Instagram, nas redes sociais, mas a pandemia acelerou esse processo e na visão dela, agora está tendo o movimento ao contrário. As pessoas querem comprar a facilidade do digital, mas também querem ir para a loja. Mas elas não querem mais só ir para a loja para fazer a compra do produto. Elas querem ter uma experiência dentro desses estabelecimentos. Então, também as lojas estão tendo que se reinventar. Ela até colocou de diminuição, por exemplo, dos balcões, do caixa. O impacto que dá na hora de você pagar, ela colocou muito que eu estou tirando dinheiro do meu bolso para colocar aí. Então, tu tem um impacto diferente de quando você faz uma compra virtual, em que é ali alguns segundos e você nem tem, não sente o teu dinheiro saindo, você não vê o movimento de saída do dinheiro. Então, por isso que eles estão colocando, por exemplo, tem rede de lojas como a Renner, que ela já acaba ofertando que a pessoa passe na loja, coloque tudo dentro de uma sacola e passa naqueles identificador que existem, só passa a sacola, vai aparecer o valor, passa o cartão Pix. Você não vê o barulhinho como quando você vai no mercado, que vai passando produto por produto. Então ela está colocando que tem que diminuir o impacto do investimento que está sendo feito, e ela propõe que essas lojas criem outros ambientes dentro, um café, possam servir um bolo. Então está tendo que ter também essa mudança comportamental nessas lojas. É a experiência, né? Como tu vivenciou, porque é isso que tu vai lembrar. Tu não vai lembrar de quanto tu pagou, e sim o que tu sentiu, né? Então precisa sempre ter uma experiência boa. E isso equivale a qualquer tipo de atendimento, qualquer tipo de negócio. Então, mais uma vez, é óbvio, mas a gente precisa ser lembrado, a gente precisa ver que todo mundo precisa fazer esse movimento para melhorar o seu negócio, né? E aí também vale muito pela qualidade no atendimento, essa relação, essa proximidade. E é um desafio que a gente vê em muitas cidades, em muitos estabelecimentos, é a forma como você é atendido. É isso, tem até um M, né? O comércio local precisa de você, e o comércio local, de fato, né, os atendimentos são bem ruins. Mas a gente tem que pensar também que são seres humanos que estão ali, nem todo mundo gosta do que faz, precisa estar ali, né? Mas é o empreendedor que precisa entender por que o meu funcionário está agindo dessa forma, por que a pessoa. E a pessoa precisa entender. No caso, o Rafael Cortez, ele não gostava do que ele fazia, mas ele fazia bem feito porque ele sabia que um dia ele ia ter um retorno do que ele gostaria. E isso é para tudo, não adianta, né? Faça bem feito independente do que tu faz. E esse meme foi criado porque realmente o comércio local tinha que melhorar muito, muita gente se reinventou. E uma coisa bacana que eu vi lá era muita empresa local que eu nem imaginava que tinha toda aquela história por trás, né? Que foi a Docile, que a gente eu ouvia falar, mas ela vem de uma cidade pequena. Cara, eles estão patrocinando as Olimpíadas de Paris 2024, 2025. E imagina a grana no marketing que eles estão investindo. Então, como é importante saber, é daqui, né? É aqui perto, e como essa marca atingiu, né, o ápice de estar lá no patrocinando aí vários atletas, e eu achei bem legal também a história deles. Eles comentaram sobre as ações sociais também, inclusive, que alguns atletas pediram para eles fazerem, que foi a Raíssa, por exemplo, a Raíssa Leal, que é aquela skatista. Ela disse, eles demoraram 8 meses para fechar o contrato com ela, porque ela é uma pessoa que está simplesmente sendo patrocinada pela Nike, né? Quem que é a Docile na fila do pão? Pois é, mas os caras são bons, hein? Convenceram a família dela a pegar esse patrocínio, e em troca, além do valor que ela recebe de publicidade, ela consegue fazer caridade nas escolas, nas comunidades onde ela mora. Inclusive até as quadras de skate, não sei, as pistas de skate que ela frequentava, eles estão reformando. Ou seja, até o patrocínio ficou humanizado. E é uma empresa gaúcha, uma empresa nossa daqui, eu achei bem legal. É importante todo esse movimento. Uma das frases que me chamou a atenção é as pessoas dizem, me deu um branco, não consigo mais ter criatividade para desenvolver coisas diferentes.
eles disseram, se deu um branco é porque tu tá cansado. Então dá uma descansada, dá uma ressignificada no processo, porque os bloqueios, eles são coisas que logo, que a gente tem ao longo da vida, mas a gente precisa buscar essa nova forma, aprender coisas diferentes, entender como funciona todo o processo, entender muito bem qual é o teu segmento, com o que você trabalha e criar coisas diferentes. Precisa, você que vai criar, por exemplo, algum material para as redes sociais, é se reinventar, reaprender, buscar coisas diferentes e principalmente criar conexão, porque as pessoas precisam se ver, né, Marcelo? Precisa. E a criatividade é um negócio, né? Ela dizia lá que a criatividade é um negócio. Então, ó, gente cansada não pode ser criativo, né? Porque como é que as crianças são tão criativas? Porque elas nunca estão cansadas, né? Vamos combinar que as piras das crianças nunca acabam. E por que elas são tão criativas, que elas conseguem brincar sozinhas e criar e inventar? Porque a mente delas é um deslumbre. E é isso que a gente precisa fazer, trazendo para o nosso negócio, para o nosso dia a dia. Esquece um pouco tudo lá, descansa para ter os insights, para ser criativo para o teu negócio, para ser criativo para a tua vida, para a tua família, e seja lá em que situação tu está hoje, né? A criatividade para uma pessoa uma mente cansada não funciona. Um dos destaques que a gente percebe muito é o que você está realmente vendendo, o que você está oferecendo. Estou vendendo uma caneta? Sim, é uma caneta no teu ponto de vista que você está vendendo, mas para a pessoa lá na ponta, o que ela está comprando? Ela está comprando algo que ela vai assinar, algo que ela vai mudar talvez a vida dela. É que nem vender um imóvel. Você sabe que é uma casa, um apartamento que você está vendendo, mas é muito além disso que você está oferecendo. É talvez uma localização, é uma segurança, é uma mudança de vida, são muitos fatores. Exatamente. Por isso que é importante, né, aquela percepção da empatia, ainda se colocar no lugar do outro e tentar entender, né? Eu sempre digo, se tu não entender a história, o início do que tá, o que a pessoa está buscando, vai ficar mais difícil tu ser assertivo. Então, lá no Imóveis da Marcela, a gente faz o quê? A gente tem uma qualificação do cliente para tentar ser mais assertivo possível. Nós conseguimos entender a história do cliente. E quando ele chega para a gente contando a história, não é qualquer história, é a história da vida dele. O que está fazendo ele fazer essa mudança? E a gente consegue entender e atender de uma forma muito mais fácil, mais leve. A maioria dos nossos clientes viram nossos amigos e não é por nada que a gente recebe muita indicação. A gente vem um crescente aí de informação, muita gente bacana que entrou na nossa vida e há pouquíssimo tempo a gente tem empresa, então eu estou bem feliz também. E percebi no Gramado Summit que a gente está no caminho certo, a tendência, ó, só subir. Isso aí. E é sempre, né, as pessoas, se você for trabalhar com o digital, lembra, as pessoas, elas estão se utilizando ali da rede social para uma fuga, para escapar de alguma situação. Ou ela está querendo gastar tempo, ou ela está querendo esquecer um problema. Então, a rede social, muitas vezes, como foi utilizado lá como termo, é escapismo. Elas estão fugindo de algo. Só que você tem 3 segundos para chamar a atenção dela, porque 3 segundos é o tempo que ela leva para ir passando o teu post, a tua publicação. E é ali que está o desafio. Exatamente. O que será que tu vai mostrar para outra pessoa que está do outro lado da tela, do outro lado do mundo, que vai ver e vai chamar a atenção? Então é muito complexo. Quando eu falo do influenciador, né? Se a pessoa tá lá com tantos mil seguidores, realmente ela consegue mais de 3 segundos. Ela conseguiu essa façanha, tem que ser relevante. E se não for relevante, sabe o que acontece? Some. A mídia não chama, não vai ter nada relevante para falar, os seguidores não vão mais seguir. E assim vai, assim como uma empresa. Se tu não for relevante, ninguém vai mais comprar. Se o teu produto não for interessante, tu não fazê-lo ter interessante, né? Então, também tem essa questão da tecnologia, esse desafio, né? Das mídias digitais, como é muita, ele está mostrando lá, tem rede social que eu nem sei, nem sabia que existia, o tanto de rede social e o número de usuários, né, eu fiquei assim, ó, abismada, que tem galera assim que usa muito, 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 mas ainda o maior, né, lembra qual que foi o maior de tudo que ainda usa uma de maiores usuários? É o velho YouTube. Muita gente ainda usa o YouTube e ainda é o canal que tem mais inscrição, né? Segundo eles, o formulário é o nosso querido YouTube, que está há anos no mercado se reinventando, tá vendo? Veio o TikTok, veio o Instagram, veio o Facebook, o YouTube é firme e forte.
Então, esse também é um case interessante para saber, cara, como que eles estão conseguindo, né, fazer que continuem com mais usuários, crescendo ainda, sendo que quem é que olha o YouTube? Pois é, muita gente olha o YouTube. Só para fechar, questão principal também, não tem como não falar, da inteligência artificial. Sim, foi muito falado sobre isso, a gente comentou em alguns tópicos aqui, mas a dica é se usar sim, porque temos aí um chat GPT que está ali para concorrer diretamente com o Google, se usar, mas sempre lembrar do toque humano que tem que ser colocado. Exatamente, eu acho que nessa era de aceleração, né, que estava lá todo mundo acelerado, muitos palestrantes lembraram, né, disso, que tu pode acelerar tudo, né, o cliente quer tudo para ontem, a gente tem muita informação e isso faz a gente se sentir acelerado, mas a gente não esqueceu do teu objetivo, né, pessoal, cada um, o que que é, e a palestra do Potter era essa, né, desacelera um pouco e presta atenção nos detalhes. E aí ele trazia a vida dos filhos, né? Os filhos deles, qual que era o objetivo dele estar ali, dele estar buscando conhecimento. Então, cada um tem um objetivo final e a inteligência artificial, ela está aí para ajudar nesse objetivo. Ela não vai corromper ou vai te substituir por isso, né? Então, tudo usado a seu favor vai estar 100%. Perfeito. Gente, só para fechar mesmo, Imóveis da Marcela você já deu uma pincelada, mas atende em toda a região. É aquele momento importante da tua vida, talvez a compra de uma casa que vai ser tua para sempre, ou busca de uma nova casa, um novo apartamento, ou querendo empreender também. Tem todas essas possibilidades. Tem. Então, Imóveis da Marcela, a sede do Imóveis da Marcela fica em Garibaldi, tá? Nós temos lá a nossa imobiliária, mas a gente já tem vários braços. Nós atendemos Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, e aí estamos com a novidade que a gente está entrando em Veranópolis. Daqui um tempo aí, o pessoal, meio que um spoiler, né? Tá recebendo Imóveis da Marcela aqui, a gente já está começando a ter algumas negociações. Então, devagarinho, porque é um pouquinho mais longe, mas a gente vai ter mais um braço aqui para atender. E a gente está aberto e disposto a entender o que você está buscando, a tentar entender a tua história para trazer um novo lar, um investimento, o que tu busca, e nós atendemos aí terreno, casa, mas somos especialistas em apartamento. Então, pode nos chamar se precisar. Prazerzaço, então, Marcelo, te receber aqui. Obrigado a todos que acompanharam. A gente teria assunto aqui, ó, para ficar muito mais tempo, até porque foram 3 dias intensos. Nós resumimos aqui em praticamente meia hora, então o assunto tem aos montes. Tem bastante coisa, até se seguirem nas nossas redes, a gente vai trazendo insights e colocando lá. Mas dá uma olhada no Instagram deles também e, se puderem, pelo menos uma vez, vão, que tenho certeza que vai ser transformador. Gente, até mais. Obrigado, Marcelo. Tchau, até. Obrigada.